Todos os olhos estão voltados para o Capitólio do país enquanto o aborto está de volta aos holofotes. A Suprema Corte ouviu argumentos orais sobre a proibição do aborto. Uma paralisação do governo está se aproximando novamente. Os legisladores têm até meia-noite de sexta-feira para finalizar uma medida provisória ou o financiamento acabará. E o presidente Bolsonaro afirmou na live de quinta-feira que o ex-ministro Sérgio Moro mentiu. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. A Suprema Corte ouviu argumentos orais na quarta-feira, desafiando a Roe v. Wade. O caso envolve uma lei do Mississippi que proíbe a maioria dos abortos após 15 semanas. Os juízes estão considerando se devem manter a proibição, o que poderia levar à proibição do aborto em muitos estados. O presidente do tribunal, John Roberts, que teria um voto decisivo, parecia aberto a permitir que os estados proibissem o aborto no início da gravidez. If you think that the issue is one of choice, that women should have a choice to terminate their pregnancy, that supposes that there is a point at which they've had the fair choice, opportunity to choice. And why would 15 weeks be an inappropriate line? So viability, it seems to me, doesn't have anything to do with choice. But if it really is an issue about choice, why is 15 weeks not enough time? O Mississippi aprovou uma lei em 2018 proibindo a maioria dos abortos após 15 semanas. O juiz distrital imediatamente anulou a lei, chamando-a de inconstitucional. O Tribunal de Apelações do Quinto Circuito posteriormente manteve a decisão. Agora, o Mississippi está apelando à Suprema Corte. Adam Carrington, um professor de ciências políticas do Hillsdale College, disse que este é o maior caso de aborto em uma geração. O juiz distrital Carlton Reeves, nomeado por Obama, derrubou a lei, concluindo ser uma proibição facial inconstitucional do aborto antes da viabilidade. Um trio de juízes do Tribunal de Recursos do Quinto Circuito posteriormente manteve a decisão. This is the first time where it seems like the court seems open to scaling back significantly or even overturning those cases again in a generation. A procuradora-geral do Mississippi, Lynn Fitch, pediu à Suprema Corte para derrubar a lei Roe v. Wade, escrevendo que a conclusão de que o aborto é um direito constitucional não tem base em texto, estrutura, história ou tradição. Então, se a lei Roe v. Wade for revertida, o que acontecerá a seguir? Lynn Fitch disse que o tribunal deveria derrubar a Roe v. Wade. O Center for Reproductive Rights está representando a Jackson Women's Health Organization, que é a última clínica de aborto do Mississippi neste processo. Eles argumentam que a lei desafia décadas de precedentes da Suprema Corte. Hillary Schneller, advogada sênior do Center for Reproductive Rights, que está representando a Jackson Women's Health Organization, a última clínica de aborto do Mississippi, disse que a legislação em questão desafia décadas de precedentes da Suprema Corte. A Suprema Corte também está analisando uma lei separada no Texas que proíbe a maioria dos abortos depois que o batimento cardíaco fetal é detectado. Carrington disse que, se a Suprema Corte apoiar a Roe v. Wade, é improvável que eles aceitem outro desafio em um futuro próximo. This is hard to overestimate. This is truly a big, momentous decision, and a lot of the future of abortion debate, the pro-life movement, and everything that is attached to that is going to be hinging on what these justices do in this case. E agora, ainda na capital do país, uma paralisação do governo está se aproximando novamente. Os legisladores dos Estados Unidos têm até meia-noite de sexta-feira para finalizar uma medida provisória ou o financiamento acabará. Até agora, os líderes do Congresso não conseguiram fechar um acordo, embora eles estejam esperançosos de que seja realizado antes do prazo. O senador Mitch McConnell disse na terça-feira que os republicanos estão trabalhando com os democratas para evitar uma paralisação federal parcial e manter o governo financiado até a noite de sexta-feira. We won't shut down. I think we'll get there, and certainly nobody should be concerned about a government shutdown. Os legisladores também enfrentam um prazo no limite
limite da dívida, comumente chamado de teto da dívida. O Departamento do Tesouro projetou que pode ficar sem dinheiro em 2 semanas. Se os legisladores não aumentarem ou suspenderem o limite de empréstimos, os Estados Unidos correm o risco de não cumprir suas obrigações de dívida pela primeira vez. Democratas e republicanos discordam sobre quanto tempo deve durar uma extensão de financiamento. McConnell está na esperança de que um democrata do Senado vote contra a agenda de gastos de Biden. Todos os olhos estão voltados para o democrata de centro Joe Manchin. Inflation is now more than transitory. We found out it's not transitory, and on top of that, you have this new strain of COVID. They're very much concerned about. No one knows what effect it's going to have, and you have inflation on top. So all these things give you cause to pause. Quando questionado sobre o projeto de gastos de Biden, ele mais uma vez levantou preocupações sobre a inflação. O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, espera trazer Manchin a bordo em breve. We've had a good meeting with Senator Manchin today. We mainly talked about climate issues, and we're going to get this bill done with 50 Democrats before Christmas. That's our goal. O presidente Biden também espera que isso seja feito em breve. Sooner the better. Quando o Senado o aprovar, a Câmara ainda precisará aprovar o projeto alterado. E agora, antes de terminarmos, vamos à live de quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Durante a live, esteve presente o ministro da Cidadania, João Roma. O presidente comentou sobre a nomeação do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, o qual tomará posse no dia 16 de dezembro. Bolsonaro salientou que o ministro irá defender a democracia, a Constituição e a liberdade. Vai defender na íntegra a nossa Constituição, ok? Defender a democracia e defender a liberdade. O presidente também comentou sobre o auxílio gás que beneficiará a população mais carente. O gás de cozinha, quando está lá saindo da Petrobras, né, que vai ser engarrafado, vai ser transportado, vai ser colocado em algum local para venda, vão ser cobrados impostos ao longo do caminho. Tá? Então, saindo na Petrobras, custa, os 13 quilos custa na ordem de R$50. E daí você pergunta, como é que chega a 250 na ponta da linha? Bem, a Petrobras cobra 50, estamos trabalhando, fazendo o possível para reduzir esse valor. Tá? E nós, no início do ano, zeramos o imposto federal do gás de cozinha. Então, governo federal, nós não cobramos nenhum centavo a título de imposto federal no gás de cozinha. O que compõe o preço? É o engarrafamento, é o transporte, né? É a margem de lucro do revendedor e o ICMS do seu governador. Então, eu acredito que você poderia, né, quando vocês fazem pressão em cima de mim, faça em cima do seu governador para reduzir ou então, quem sabe, zerar o imposto sobre gás. Da nossa parte, é uma pequena ajuda esse aqui, tá? Mas estamos colaborando com milhões de famílias com um pequeno auxílio, né, para ajudar a comprar o bujão de gás. Eu acho que 2 meses, mais ou menos, um bujão. O valor correspondente a meio botijão de gás, né, que vai justamente para esses brasileiros mais necessitados. Então, isso está ajudando de duas formas, zerando os impostos federais e fazendo chegar o auxílio gás para os brasileiros mais necessitados. Quase 2 meses um bujão de gás. A média de consumo, né, de uma família brasileira é de quase 2 meses. Quase 2 meses. O presidente mencionou um convite feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, para que Bolsonaro possa visitar o país. Outra coisa, uma notícia aqui, né? O presidente Putin da Rússia nos convidou para visitar a Rússia, obviamente. Tá? Então, o convite está aceito. Me sinto muito feliz, muito honrado. E, obviamente, isso abre janela de oportunidade para o nosso país. Iremos acompanhar de vários ministros, ainda não decidimos quais iremos acompanhar nessa visita, deve ser fevereiro ou março. E há um interesse, então, da Rússia aqui no Brasil. É um grande mercado, o consumidor também é a Rússia. Eles têm suas deficiências em alguma coisa, nós temos aqui também. E vamos aprofundar esse relacionamento com a Rússia, assim como temos com a China, né? A China é um grande importador de alimentos nossos. Vamos aqui nos preparar para fazer dessa visita uma oportunidade de alavancarmos a nossa economia. Bolsonaro disse que Moro mentiu ao dizer que o presidente tinha comemorado o Lula livre e que ele aprendeu rápido a velha política. E agora ele chega aqui, né, quer ser candidato, é um direito dele, tá certo? Agora,
atacando aí, dizendo que no dia 8 de novembro de 2019 ele era ministro e eu comemorei o Lula livre. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Falta de caráter. Tá? Saiu do governo pela porta dos fundos. Tá? Traindo a gente, querendo trocar o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, com a sua indicação para o Supremo. Ó, você me indica para o Supremo e daí você troca o diretor-geral. O diretor-geral está em lei, a atribuição é minha trocar, não é nem o ministro. Mas mesmo assim deixei nomear o senhor Valeixo lá. Tá? E não funcionava a justiça. Daí ele sai atirando também, falei que eu não me empenhei para aprovar a segunda instância. Quem aprova? Quando tem algo para atuar, para o Congresso aprovar, eu que vou lá ou você? É você, o ministro que vai, o ministro que trabalha, que bota a cara, que acerta com a assessoria parlamentar que nós temos. Foi né? assim hoje, presidente. Foi assim hoje, para aprovar esse último assunto aqui, né? Que é o tal da PEC precatórios. Você vai mostrar o que proporcionou a aprovação, que vai proporcionar a PEC precatórios. É ele que tem que trabalhar, sou eu. Ele apresenta um projeto de lei para regulamentar um inciso lá do artigo 5º da Constituição e diz que eu tinha que me empenhar. Quem tem que empenhar é ele, é ministro que empenha. Eu sou técnico. Alguém já viu o técnico entrar em campo e bater pênalti? Ou bater escanteio, ou ficar jogando meio de campo? Quem entra em campo são ministros. E o governo está dando certo, né? Hoje em dia, em grande parte, obviamente, por causa de ministros. Tá? Agora, vai me acusar disso? Comemorou? Se ouvia no Palácio do Planalto que ele comemorou porque era bom politicamente para ele. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira. Mentiroso, deslavado. E outra, ele pediu demissão, e, se não me engano, 22 ou 24 de abril de 2020. Né? Agora, no mês anterior, tem uma entrevista dele no programa Roda Viva, onde ele enche minha bola. Fala que sempre jogou no mesmo time do presidente. Tá? Tudo que ele queria aqui, a gente fazia por ele, se afinava muito bem. Agora, um outro fato também, que nós tomamos conhecimento, a imprensa divulgou, e é verdade, ele falou que poderia ter jogado mais duro no tocante a decretos e portarias de armas, ou seja, ele é um desarmamentista. Como é que ele aceitou trabalhar no meu governo, sabendo que uma das bandeiras minhas foi a questão do armamento, e ele era contra o armamento? É falta de caráter, é o mínimo para falar desse cara aí, pô. Estou preocupado com ele, não, eu diria se candidatar, e o povo vai saber que se ele merece ou não, vota, e ponto final. Bola para frente, pô. Agora ficar fazendo campanha na base da mentira, aprendeu rápido, hein, Sérgio Moro? Por hoje é só um Diante dos Fatos, mas antes de ir, se inscreva no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!